Olá, boa tarde. O tema de hoje é sonhos. Vamos falar de sonhos nas escrituras. Só na Torá, quer dizer, no Pentateuco, tem pelo menos 7 sonhos muito significativos que certamente mudaram o caminho da história da época. Então, esses 7 sonhos, o primeiro é do patriarca Jacó, quando ele sai da cidade de Beersheba, que existe até hoje, está lá na Torá, em direção à casa do tio lá na Mesopotâmia. Na verdade, ele estava fugindo do irmão Esav, e bem na fronteira, quer dizer, no que se supõe, hoje é a cidade de Betel. Então, na fronteira que se supõe que na época a terra de Canaã e a Mesopotâmia, ele teve um sonho muito famoso, muito ilustrado por pintores famosos e reconhecidos. É o sonho de Jacó, o sonho da escada. Então ele sonhou com uma escada cujo topo chegava até o céu. Então uma escada com os pés na terra e o topo no céu. E por essa escada anjos subiam e desciam. Esse sonho tem muitas interpretações muito bonitas, porque aparecem os sonhos, mas aparecem as interpretações também. Os sonhos são interpretados. Os 7 sonhos que eu vou falar eu vou falar 7 sonhos da Torá, do Pentateuco, e um sonho de Ketuvim, do Tanar, que é do profeta Daniel. Tá fora do Pentateuco, aconteceu 1000 anos depois. Então, os sonhos são relatados e são interpretados dentro das escrituras. Não foram interpretados no Talmud, na literatura rabínica posterior. Foram interpretados foram interpretados simultaneamente. Junto com o relato do sonho, sim, veio a interpretação. Mas vem o relato do sonho seguido da interpretação. Mas esse sonho de Jacó, ele adquiriu mais tarde interpretações adicionais, né, que são muito bonitas, que merecem um vídeo. Só esse sonho merece um vídeo sozinho. Então esse foi o primeiro sonho. Aí tem perguntas: por que os anjos de Deus subiam e desciam e não desciam e subiam? O Talmud funciona assim, né? Porque a gente supõe que os anjos de Deus, numa hierarquia, ascendentes, estariam nos planos superiores, mas o sonho é uma escada com o topo no céu, os pés na terra, e por essa escada os anjos de Deus subiam e desciam. Tem interpretações muito, muito lindas. Isso tudo porque eu quero mostrar a importância do sonho. A importância do sonho dentro do judaísmo. Que depois, mais tarde, quer dizer, em 1900, deu origem a uma teoria, quase ciência, que é a psicanálise. Deu origem à psicanálise, cujo livro inicial, o livro de lançamento da psicanálise, se chama A Interpretação dos Sonhos. Então eu quero justamente falar mostrar essa importância dos sonhos dentro de um texto sagrado, com interpretação. Muito bem, esse é o primeiro sonho. Os outros 6 sonhos da Torá aconteceram na vida de José. José é Yosef. Então, José teve 6 sonhos.
2 sonhos na juventude, um sonho onde ele e os irmãos colhiam feixes e os feixes de trigo dos irmãos se curvavam diante do feixe dele. E aí os irmãos disseram, não, o que você quer dizer, que nós vamos nos curvar a você? O que realmente veio acontecer quando Yosef se tornou o vice do faraó. E o segundo sonho de Yosef é que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante da estrela dele, que também é o pai, a mãe e os irmãos. Isso trouxe uma... E teve essa interpretação, os irmãos disseram, você quer dizer que o papai, a mamãe e nós 11 vamos nos curvar diante, você vai nos superar? E isso trouxe assim uma hostilidade muito grande entre os irmãos, e aí o resto da história, quer dizer, esses sonhos de José mudaram o rumo da história, a começar pelos sonhos da juventude. Muito bem. Com essa hostilidade dos irmãos, Yosef foi vendido a mercadores, ele foi parar na casa de Potifar e foi preso por uma calúnia de seduzir a esposa de Potifar, que era uma calúnia. Ele acabou indo para prisão. E na prisão, ele interpretou 2 sonhos. Ele ouviu o copeiro do faraó, que também estava detido, conversando com o padeiro do faraó, os 2 presos, junto com Yosef e com outros detidos, e um contando o sonho para o outro. Então o Yosef falou, eu tenho a interpretação do sonho. E aí ele interpretou o sonho do copeiro e acertou, que o copeiro em 3 dias ele seria libertado, e interpretou o sonho do padeiro, que em 3 dias ele seria executado. E ele disse para o copeiro, aí o copeiro ficou muito agradecido, né, porque de fato ele foi libertado, e o Yosef falou, olha, um dia você, por favor, interceda por mim, se você puder. Muito bem, passaram-se os anos e aí o faraó teve 2 sonhos. Então o faraó chamou todos os intérpretes, os magos, os caldeus, que eles chamavam como intérpretes de sonhos e astrólogos. Então ele chamou todos os entendidos, né, nessa área onírica, espiritual, e ninguém sabia interpretar. Até que o copeiro falou, olha, quando eu estava na prisão, tem lá um detido, um preso, que interpretou meu sonho corretamente. E você veio e interpretou os sonhos do faraó. Um deles é muito conhecido, ele sonhou com 7 vacas gordas, né, que saíam do Nilo e atrás vieram 7 vacas magras que engoliram as 7 vacas gordas. Esse foi um sonho. E o outro sonho também tem a ver com espigas grandes e gordas, né, e fartas, que foram superadas por espigas secas. Então Josué interpretou o sonho das vacas gordas, dizendo que seriam 7 anos de fartura no Egito, seguidos de 7 anos de seca, e que a solução seria armazenar, construir grandes armazéns e para superar os 7 anos de seca que viriam. Isso veio como profecia no sonho do faraó, só que sem interpretação não teria nenhum valor. E Yosef interpretou dessa maneira, dizendo, vamos construir armazéns, né, e poupar, fazer um estoque, né, para os 7 anos de seca. E com isso aí mudou toda a história, porque com isso o José, ele se tornou o vice do faraó e trouxe toda a família para o Egito, etc. É outra história, estão aí os 6 sonhos. Tudo isso para mostrar que
o sonho está dentro do texto sagrado. A importância, o sonho não é um resto diurno. O Freud disse que tem também resto diurno, que o sonho tem disfarces, mas o sonho tem que ser interpretado ou pode ser interpretado. Bom, o sonho de Daniel foi, no último vídeo sobre reencarnação, eu disse até da possibilidade de Daniel ser uma reencarnação de Yosef, porque ele interpretou um sonho, mas que foi assim, não foi tão simples, foi muito difícil, porque o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, e ele não, um sonho, quer dizer, que deixou, fez com que ele ficasse agitado ao acordar, só que ele não se lembrava do sonho. Então ele chamou também todos os intérpretes e magos e caldeus e tudo que tinha, para interpretar, e disse, olha, eu quero a interpretação do sonho e eu quero o sonho. Né? Eu quero saber, vocês têm que saber o que eu sonhei e qual é a interpretação do sonho que eu sonhei que eu não me lembro. Senão todo mundo vai ser exterminado. Então lembraram de Daniel, que era um cativo, isso foi na Babilônia, rei Nabucodonosor. Era um cativo da Judéia. Esse profeta Daniel, ele tem um livro só dele, e ele conseguiu interpretar. Não só interpretar, como dizer ao rei o que o rei tinha sonhado. Então ele disse, rei, você sonhou com uma estátua imensa, uma estátua muito grande, com a cabeça de ouro, o tronco ou tórax de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro, o ferro misturado com barro. E a interpretação, e uma pedra, uma grande pedra se soltou, não por mão humana, e derrubou essa estátua imensa. E a interpretação são os impérios que vão ruir. Foi uma profecia, porque de fato, quer dizer, a cabeça de ouro se referia ao Império Babilônico, o tronco, o tórax de prata ao Império Persa, que se seguiu e que também ruiu, o ventre de bronze ao Império Grego, as pernas de ferro, a primeira parte do Império Romano, que foi mais sólido, e os pés de barro, ou de mistura de ferro com barro, também ao final do Império Romano, que foi uma derrocada, foi um fracasso. Então, quer dizer, eu acho que as escrituras são tão sucintas e que para dar tanta importância aos sonhos, para a gente prestar atenção. E isso gerou a psicanálise. Com certeza não, mas é bem provável que Freud tenha ou se inspirado, né, nessas histórias, né, também porque ele conhecia muito bem o Tanar. Quando ele fez 35 ou 36 anos, ele ganhou do pai a Bíblia da Família, com uma dedicatória em hebraico, escrita num estilo chamado Melitzá, que é todo complicado. Quer dizer, então ele sabia e conhecia, e tem muitos elementos bíblicos na obra dele que aparecem. Essa estátua do Nabucodonosor, ela aparece disfarçada em Moisés e o monoteísmo. Quando ele começa a escrever Moisés e o monoteísmo, ele diz assim, olha, eu não tenho muitas provas, então eu vou escrever esse ensaio de uma forma cuidadosa para que não pareça uma estátua de ouro com pés de barro. Ele não diz a origem, mas
quem conhece o sonho de Nabucodonosor sabe que ele se inspirou lá, né, nessa passagem. Então, sonhos. Prestar atenção aos sonhos é um material riquíssimo e a teoria psicanalítica trabalha também com a interpretação dos sonhos, já que os sonhos são uma revelação do inconsciente. Então, eu agradeço para quem ficou até o final e peço que curtam, divulguem, compartilhem e se inscrevam. Eu preciso de mais 15 inscritos para chegar a 600. Assim, sem recursos. Eu não uso recursos porque não conheço. Sou eu que gravo os vídeos e sou eu que posto. Então, para esse vídeo ter, os meus vídeos, esse canal ter visibilidade no cardápio oferecido pelo YouTube, ele precisa circular. Então, por favor, se vocês gostam, me ajudem. Muito obrigada e tudo de bom. Até o próximo vídeo. Tchau!